Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa e agora nós temos aqui um e-mail que veio da cidade de Madrid, na Espanha. Ficamos Elcio Júnior, de Madrid. E Elcio faz uma pergunta aqui, ele mandou uma mensagem muito interessante, que ele coloca aqui o seguinte: bom dia, senhor Severino. Obtive seu e-mail através de uma companheira da Paraíba para te pedir um favor. Você, como profundo estudioso da Bíblia, creio que poderá me ajudar a interpretar o texto evangélico, o julgamento das cidades do lago. Esse é um título, Cidades do Lago, eram as cidades que ficavam ali em torno da cidade do lago de Genezaré, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Então essas cidades do lago, ele cita aqui algumas. Eram várias, né? Toda aquela região do oeste do Mar da Galileia, chamada Decápolis, eram cheias de cidades ali, né? Gadara, aquelas cidades que ficam em torno do oeste, ali onde ficavam os obsediados. Muitas, eram 10 aldeias, por isso chamar Deca em grego, polis, cidade. Então toda aquela cidade podia ser chamada cidades do lago, porque ficava ali próximo. Mas aqui especificamente ele diz assim: segundo o texto, comenta-se que Jesus havia amaldiçoado a cidade de Betsaida, que diz que é a cidade de Pedro, Corazim e mais severamente Cafarnaum, onde ele iniciou o seu ministério, pela incredulidade e descaso com relação aos ensinamentos que eles receberam através de Jesus, e com isso eles ou elas seriam julgadas. Bom, até aqui tem a seguinte interpretação: no mundo tereis aflição. A quem muito foi dado, muito será dado. Isso são frases do Evangelho. E ao mesmo tempo podemos analisar e lembrar sempre do Mestre, que nos ensinou através de seus inúmeros exemplos de amor. Ele jamais teria uma atitude de chegar ao ponto de amaldiçoar alguém ou coisas. Isso seria uma incoerência, baseado no meu ponto de vista. Eu concordo plenamente com você, Elcio. Jesus foi um ser maravilhoso que veio salvar o que, segundo ele, o que estava perdido, não condenar, agredir, chicotear, virar barraca, ter crise de agressão. Isso eu realmente nunca aceitei nem aceito. Quem achar que eu estou sendo herético por isso, não tem problema. Eu vejo Jesus como um ser maravilhoso, uma luz representando fraternidade, amor, solidariedade, perdão, acolhimento. Tudo isso são os adjetivos mínimos que nós poderemos atribuir a Jesus de acordo com sua história. Agora, colocar ira em Deus, como fizeram no Velho Testamento, e agressividade em Jesus no Novo, não comungo com isso. Estou plenamente de acordo com o seu ponto de vista. Concluindo meu raciocínio, você coloca aqui, com um questionamento que não consigo decifrar, que é o seguinte: a própria história narra, por provas, através dos arqueólogos, que essas mesmas cidades, nos anos 746, 750, mais ou menos depois de Cristo, foram literalmente soterradas em consequência de um terremoto. E alguém pode dizer então que tal fenômeno foi em função do julgamento que Jesus tenha feito naquela época, e por isso a maldição foi cumprida a rigor. Ou seja, Jesus se vingou. Como podemos interpretar esse último parágrafo? Peço ao confrade a gentileza de socorrer a minha ignorância. Creio eu que deu para entender mais ou menos o e-mail. Desde já agradeço por sua atenção e carinho. Atenciosamente, Elcio Júnior, Madrid. Olha, Elcio, gostei demais do seu e-mail e eu vou tentar esclarecer a você à luz dos textos originais, porque eu digo sempre aqui, eu não sou intérprete nem um exegeta, eu sou um tradutor. Então eu vou começar aqui
de Mateus capítulo 11, depois que ele coloca João Batista, que ele mostra que João Batista foi o precursor, era mais que um profeta. Dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. Então, no versículo 15, ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Muito bem. No 16, ele já começa a colocar uma pergunta. A quem comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nos mercados. Eles interpelam-se uns aos outros, dizendo: nós tocamos flautas para vós e vocês não dançaram. Cantamos lamentações e vocês não lamentaram. Sim, João veio, ele nem come nem bebe e diz que ele tem um demônio. Vem o Filho do Homem, está falando dele, come e bebe e dizem: eis um homem glutão e beberrão, amigo dos coletores e dos criminosos, mas a sabedoria se justifica por suas obras. Então, isso aqui é uma prévia do que a gente vai entrar no seu e-mail. Eu achei interessante isso, porque isso vai muito do ser humano. O ser humano está sempre insatisfeito e tem sempre uma reclamação a fazer, com um ou com o outro, de uma forma ou de outra. É o que Jesus disse, que a quem devo comparar esta geração? A crianças sentadas no mercado. Menino não tem noção das coisas. Então nós ainda somos realmente muito pequenos, muito sem evolução adequada para entender, captar e viver. Porque depois que Jesus coloca isso, que diziam que João Batista tinha um demônio, porque ele não comia nem bebia, ele vivia nos desertos, coitado, mergulhando as pessoas, convidando as pessoas a se comprometerem com a chegada de Jesus, que estava próximo. E as pessoas diziam: aquilo ali está endemoniado. Isso é muito natural ainda hoje. E, sobretudo, nós espíritas recebemos sempre essa alcunha que a gente está endemoniado, nós estamos no inferno, porque a gente não segue Jesus. Quem disse que o espiritismo não segue Jesus? Não existe espiritismo sem evangelho. Você que nos ouve, ponha isso. Então, quando Jesus fala isso, eu acho muito parecido com o que acontece conosco. Porque vem o Filho do Homem, ele, que agora sim, Jesus comia e bebia, ia para a festa, mas ele ia levar a mensagem, ele ia mostrar quem realmente, a quem ele veio. Então, as pessoas diziam que ele era um glutão e um beberrão. E hoje eu ainda vejo muita gente dizer: Jesus adorava a festa, era um festeiro, era um homem que vivia comendo, bebendo, no meio da riqueza e da opulência para justificar outros tipos de comportamento humano que não tem razão para justificar a luz do Evangelho. E Jesus diz: a sabedoria se justifica por suas obras. Olha aí. As pessoas falavam do comportamento dele, mas não via, nem observava as obras que ele fazia. Nós espíritas não condenamos nenhuma religião, não estamos preocupados com a religião de A, B ou C. Estamos preocupados, sim, em fazer a vontade de Jesus dentro daquele princípio: fora da caridade não há salvação. As obras sociais são prioridades na casa espírita. E há quem diga que isso não tem valor nenhum. Mas Jesus disse que a sabedoria se justifica pelas obras que ele fazia. Então, enquanto eu encontrar passagens como essa no Evangelho, a gente vai seguir Jesus sob essa ótica. Dando de graça recebeu, dando de comer a quem tem fome e beber a quem tem sede. Eu acho que eu me entusiasmei, mas estourei o tempo, mas eu volto já. Daqui a um minuto nós estamos de volta para encerrar o e-mail de Elcio Júnior, ok? Não saia daí, até já.